Pessoal, professor Aloysio, estamos aqui na aula de Plano 2, tá? Programação de aplicativos móveis 2. E falando sobre Android, vamos só revisar rapidinho. A gente sabe que a gente tem os dois principais sistemas operacionais para smartphones, Android e iOS. Nós temos aqui, segundo esta fonte, né, um predomínio do Android, com mais ou menos 72% do mercado, e iOS 27%. Existem outros sistemas operacionais, mas do ponto de vista de percentual, são irrelevantes. Nós temos o desenvolvimento para Android e para iOS, que pode ser nativo e multiplataforma. O nativo vai ser focado naquela plataforma específica, né, usando ferramentas recomendadas para cada uma. Se eu desenvolvo para Android, aquela aplicação roda só em Android, e iOS vice-versa. Tá? Desenvolvimento nativo tem melhor desempenho, acesso total hardware, interface mais fluida, né, responsiva, e suporte oficial das plataformas dos fabricantes, seja da Google ou Apple. Você pode desenvolver nativamente para Android usando Java ou Kotlin, que é a linguagem principal, e no caso do iOS, Objective-C ou Swift, que é a linguagem mais recente. Então, o que é o desenvolvimento? E o desenvolvimento multiplataforma? É quando você desenvolve um código, ele pode rodar tanto em Android quanto iOS. O que eu tiro de vantagem disso? Reduz meu tempo de desenvolvimento, né, e o custo focado nisso, porque se eu tenho um código só, e não preciso ter duas equipes ou dois desenvolvedores, dependendo do tamanho da sua equipe, focado na plataforma A, na plataforma B. Com isso, a manutenção fica mais fácil, eu vou atualizar um código só, ao invés de ter que estar atualizando sempre dois projetos diferentes. Tem um desempenho bom, um desempenho ok, tá? Mas dependendo do que você for usar para jogos, algo mais pesado, a performance não vai ser tão boa, tá? Por isso que é o desempenho inferior. O seu acesso é limitado a recursos avançados e o design é menos adaptado à plataforma. A experiência do usuário não vai ser tão, tão boa quanto se fosse desenvolvido de forma nativa, tá? Temos aqui como exemplo de tecnologia para desenvolvimento multiplataforma o framework Flutter, né, usando Dart, React Native com JavaScript, Ionic também, tem Xamarin, Cordova, Kotlin multiplataforma, etc. Professor, Kotlin não é nativo? Sim, mas multiplataforma é uma extensão, né, não é oficial, da Kotlin, que você pode desenvolver para várias plataformas, para mobile, seja Android ou iOS, para servidor, para web ou desktop. Temos o funcionamento básico aqui, um exemplo da aplicação, onde você tem uma aplicação, esses dados precisam ser salvos, né? Por exemplo, e-mail e senha. Posso salvar esses dados de forma local, ou seja, no seu aparelho ou na nuvem. Não tem uma receita, né, de bolo, uma bala de prata para dizer dados na nuvem é melhor, dados locais é melhor, ou o híbrido, né? Vai variar de acordo com a sua aplicação, do domínio do seu problema. Então, capturando, então, Android é um sistema operacional aberto, open source, tá? Baseado em kernel Linux, que você pode desenvolver nativamente usando Java ou Kotlin, e o banco de dados padrão, né, nativo dele é o SQLite, que você usa instruções SQL e pode salvar esses dados de forma portável aqui no seu dispositivo. Começou lá em 2005, né, na verdade, em 2003, 2005 a Google comprou, em 2008, um ano depois do lançamento do primeiro iPhone, foi lançado o primeiro dispositivo rodando Android. Para rodar, então, basicamente, eu preciso ter instalado o kit desenvolvimento Java, né, o JDK, Java Developer Kit, e o Android Studio. Na verdade, se você instalar o Android Studio, ele configura para você e vai rodar perfeito. Por que eu tenho que instalar o JDK? Porque, mesmo utilizando o Kotlin, porque o Kotlin é uma linguagem interoperável com Java e vai
rodar dentro dessa plataforma, da máquina virtual Java, que é uma camada entre seu sistema operacional e a sua aplicação. Só alternar um pouquinho aqui. Então, por que eu vou usar Kotlin, no caso não Java? Porque é uma linguagem concisa, segura, interoperável com Java, né? E vice-versa. Você pode ter código escrito em Kotlin em Java, ou usar bibliotecas já disponíveis no mercado, já maduras, um ecossistema maduro do Java para Kotlin. Tá? Você pode migrar de um para outro. Tudo bem? O processo de execução é feito. Como é que eu faço? Eu tenho aqui um código-fonte, né, dirigido para os seres humanos, rodando em Kotlin. Esse código é compilado e é gerado um bytecode.class. Ok, o que é o bytecode? É um código intermediário, não é nem código-fonte, nem código de máquina. Com código de máquina executável, você roda na plataforma. Se você compilou aí para Mac, você roda só em Mac, para Windows, só roda em Windows, para Linux, roda em Linux, por aí vai. Com o bytecode, e como a gente comentou da máquina virtual Java, você pode rodar esse mesmo código e vai empacotar o que falta, seu código ser rodável aqui, nessa plataforma, nessa, onde quer que seja. Tá? Especificamente aqui da máquina virtual Java, a gente tem a Dalvik, e ela vai gerar esses dois formatos aqui de execução, de instalação. Tá? Você pode rodar o seu projeto, seu Hello World, usando então de IDE, Android Studio, Visual Code, ou mesmo por linha de comando. Tá? Para quem está começando a aprender a linguagem Kotlin, né, você pode acessar esse endereço, kotlinlang.org, e depois acessar o Playground, que é essa área aqui onde você pode desenvolver. Temos aqui um exemplo, um código de hoje, dia 19. Aqui é um comentário, você pode ter comentários em Kotlin com barra, ou barra asterisco, tá? Você fecha e assim. Comentário de uma linha, comentário de várias linhas. Aqui você pode escrever o que você quiser, né? Tá? Ok. Nós temos variáveis que você pode declarar ou não tipo, tá? No caso, nome, do tipo texto, string, recebendo fulano. Idade, do tipo inteiro, recebendo valor 30. Cargo, string, que mais? Salário, tipo double, ou seja, valor real, que é o padrão. Se eu quisesse que fosse float, eu colocaria um F aqui, tá? O que é float? O que é double? Dois tipos de variável real, ou seja, com vírgula, só que um tem 7 casas decimais de float e esse tem 15 de precisão. Booleano, tá? Tem verdadeiro ou falso. Para eu rodar, Ctrl F9 ou apenas run, e aqui, por exemplo, eu estou montando um texto. Lembrando que aqui eu estou declarando de forma implícita, tá? De forma implícita, o meu. Estou declarando de forma explícita, perdão, tá? Se eu fizesse assim, ia funcionar. Então, o que acontece? O Kotlin vai inferir que o tipo, por exemplo, que seja string. Tá? Vamos lá, minha internet que deve ter dado uma balançadinha. Eu fiz de errado aqui. Ah, parou aqui, deu algum problema de internet. Justo agora que eu precisava mostrar, né? Agora foi. Tá? Então, você pode verificar aqui, ó, nome, ele inferiu que é string, tá? Eu não preciso explicitamente vir aqui e colocar assim, tá? Bom, a gente vai trabalhar com o Android Studio. Eu queria mostrar para vocês, cadê aqui? As variáveis, tá? Mostrar os tipos para vocês, tipos básicos, tipo inteiros, byte, short, int, long. Byte, de menos 128 a 127, ou seja, um byte, 8 bits, tá? Ou seja, 256 números possíveis. 2 bytes,
4 bytes, 8 bytes, tá? O que vai mudar? Todos são inteiros, com positivo ou negativo, só que vai o tamanho, o valor que você pode armazenar. Float e double vai ser para números reais, como eu mencionei, mudando só as casas decimais, tá? Float 7, double 15, booleano, né? Boolean, verdadeiro ou falso, true ou false, e char, um caractere só, tipo básico, tá? String é uma cadeia, ou seja, uma sequência de caracteres. Fechou? Então, pessoal, basicamente é isso, ok?